GoldenEye não apenas apresentou um novo set, como salvou toda a franquia da extinção. E hoje, vamos revelar 20 fatos estranhos, surpreendentes e de cair o queixo sobre este clássico de 1995. E mais um fato bônus tão bizarro que você não vai acreditar que é real. De disputas secretas por elenco, a trilhas sonoras rejeitadas e uma locação real que teve o mesmo destino que no filme, este episódio é profundo. Então, acomode-se e bem-vindo ao Clube da Reexibição, onde cada nova sessão revela algo novo. Uma espera de uma década. Pierce Brosnan deveria ter se tornado James Bond quase 10 anos antes de GoldenEye. Em 1986, ele era a principal escolha para substituir Roger Moore em Set Marcado para a Morte. Os contratos estavam praticamente prontos, mas então a NBC fez uma jogada inesperada. Renovaram o contrato de Remington Steele no último minuto, sabendo que a repercussão em torno de Bond impulsionaria a audiência. Brosnan estava legalmente comprometido com o papel. O papel acabou ficando com Timothy Dalton, e Brosnan viu seus sonhos escaparem por entre os dedos. Foram necessários 6 longos anos e uma batalha judicial entre a MGM e os produtores da franquia até que os astros finalmente se alinhassem. Quando Brosnan finalmente pisou naquela represa em 1995, não foi apenas um momento cinematográfico, foi o fim de uma espera de uma década. Parece que compartilhamos as mesmas paixões, 3 pelo menos, e esse tipo de paciência fez com que o vínculo dele parecesse genuinamente merecido. O salto que deixou todos de queixo caído. Aquele salto de bungee jumping, de tirar o fôlego na cena de abertura, completamente real. O dublê Wayne Michaels saltou 220 metros da barragem de Verzasca, na Suíça, tornando-se o salto de bungee jumping mais alto já realizado para um filme até então. A equipe esperou dias pela janela climática ideal. Uma rajada de vento na direção errada e a cena de ação poderia ter sido fatal. Michaels teve aproximadamente 7 segundos de queda livre antes do cabo o segurar, e toda a equipe prendeu a respiração. Sem efeitos especiais, sem truques de tela verde, apenas um homem, um cabo e 220 metros de ar. Essa única tomada definiu o tom de toda a era Brosnan. Ousada, física e inegavelmente real. Continua sendo uma das maiores cenas de ação práticas da história de Bond, e tudo aconteceu nos primeiros 2 minutos do filme. Uma franquia que retorna dos mortos. Antes de GoldenEye, James Bond estava em sérios apuros. Após o desempenho abaixo do esperado de Set, Licença para Matar nas bilheterias em 1989. Uma enorme disputa judicial entre a MGM e a família Broccoli congelou toda a franquia. Durante 6 anos, nenhum novo filme de James Bond foi produzido, o maior hiato na história da franquia. Corriam rumores de que o set havia chegado ao fim. O público já se interessava por Schwarzenegger e Stallone. A Guerra Fria havia terminado, e os críticos questionavam abertamente se um espião britânico de smoking ainda era relevante. GoldenEye precisava provar que todos estavam errados, e conseguiu. O filme arrecadou mais de 350 milhões de dólares em todo o mundo, lembrando ao mundo que Bond não era apenas relevante, ele era essencial. Não para infringir as leis de trânsito, nem pensar. Ótimo. Sem o enorme sucesso deste filme, a franquia que conhecemos hoje simplesmente não existiria. A mulher que mudou M para sempre. GoldenEye apresentou Judi Dench como M, a primeira mulher a interpretar o papel na história de Bond, e os produtores sabiam exatamente o que estavam fazendo. Logo em sua primeira cena, ela chama Bond de dinossauro sexista e misógino. Porque eu acho que você é um dinossauro sexista e misógino. Uma relíquia da Guerra Fria. Uma frase escrita deliberadamente para confrontar de frente o tratamento antiquado que a franquia dava às mulheres. Dench trouxe uma presença marcante que mudou imediatamente a dinâmica de poder. Ela não era apenas a chefe de Bond, tornou-se sua bússola moral.
A escolha do elenco foi controversa na época. Os tradicionalistas protestaram veementemente, mas Dench silenciou todos os críticos com uma atuação tão imponente que a levou a interpretar Amy ao longo de 7 filmes e 17 anos, tornando-se uma das personagens mais queridas de toda a série. Esse legado notável começou aqui mesmo, neste filme. Sean Bean e a arte de morrer na tela. A interpretação de Sean Bean como Alec Trevelyan, o Traiçoeiro 6, é uma das melhores de todos os tempos em termos de vilões na franquia, mas originalmente sua cena de morte era bem diferente. Nos primeiros rascunhos, Trevelyan morria em um confronto mais simples. A icônica luta na plataforma de antenas, onde Bond o atira de uma enorme antena parabólica, foi desenvolvida posteriormente, quando a equipe percebeu que precisava de um clímax mais espetacular. Há uma piada recorrente entre os fãs de que Sean Bean sempre morre em seus filmes, de Boromir a Ned Stark. GoldenEye ajudou a consolidar essa reputação. Dizem que Bean brincou dizendo que parou de ler roteiros depois do 3º ato, mas a química entre ele e Brosnan tornou cada cena entre os dois eletrizante. 2 antigos aliados se tornaram inimigos mortais, e era possível sentir a traição em cada interação. O vilão com o nome mais perfeito. Os nomes dos vilões de James Bond sempre foram sugestivos e divertidos. Gallory, Holly Goodhead, Octopussy. Mas o nome da personagem de Famke Janssen, Xenia Onatopp, talvez seja o mais inteligentemente criado em toda a franquia. Soa exótico e perigoso, além de ser uma insinuação inconfundível que se encaixa perfeitamente em seu método de sedução letal. Janssen abraçou a fisicalidade da personagem com todas as suas forças. Durante as filmagens, ela estava tão dedicada à coreografia das lutas que, segundo relatos, deixou hematomas em vários dublês. A personagem exigia glamour, ameaça e humor negro na mesma medida, e Janssen entregou os 3. Antes de GoldenEye, ela era relativamente desconhecida fora do mundo da moda. Depois disso, ela se tornou uma das antagonistas mais memoráveis de James Bond. E o papel a ajudou a entrar para a franquia X-Men apenas 5 anos depois. O tanque que arrasou uma cidade. A perseguição de tanques em São Petersburgo é uma das sequências de ação mais icônicas da história de Bond e foi tão caótica de filmar quanto parece na tela. A produção utilizou um tanque T-55 real, pesando mais de 40 toneladas. O diretor Martin Campbell queria que a destruição parecesse crua e autêntica. E, na verdade, foi basicamente uma questão de analisar cada cena, começando pela livraria. Então, fachadas inteiras de ruas foram construídas especificamente para serem destruídas. O tanque causou danos reais, muito além do que havia sido planejado, e a equipe teve que negociar repetidamente com as autoridades locais. Um momento famoso, o tanque atravessando uma parede precisou de 17 tomadas para ficar perfeito. A sequência custou milhões, mas se tornou a cena de ação mais emblemática do filme. O público em 1995 simplesmente nunca tinha visto nada parecido em um filme de Bond. E agora, falando em coisas que você nunca viu, temos uma curiosidade extra que conecta GoldenEye a algo muito além do cinema. Bono, The Edge e Tina Turner. GoldenEye, de Tina Turner, é um dos temas de James Bond mais marcantes já gravados. GoldenEye, descobri sua fraqueza, mas eis o que a maioria das pessoas não sabe. A música foi composta por Bono e The Edge, do U2. Inicialmente, cogitou-se que a banda a interpretasse, mas conflitos de agenda levaram os produtores a optarem por Turner. A combinação se mostrou perfeita. A voz de Turner trouxe uma intensidade crua e vulcânica que elevou a música para além de um tema típico de James Bond. Curiosamente, Bono e The Edge nunca apresentaram a canção ao vivo. A versão de Turner tornou-se a definitiva. A colaboração entre lendas do rock e um ícone da soul music criou algo genuinamente único e marcou uma mudança na forma como os temas de James Bond eram criados, mesclando a composição de rock contemporâneo com o drama cinematográfico clássico.
O resultado é um tema que ainda arrepia os fãs décadas depois. O clique da caneta que nunca esteve no roteiro. A interpretação de Alan Cumming como Boris Grishenko, o arrogante e falastrão hacker russo, deu ao filme um de seus personagens mais memoráveis. Seu clique obsessivo da caneta tornou-se uma marca registrada que o público adotou imediatamente. Mas esse hábito não estava no roteiro original. Bond o desenvolveu durante os ensaios como um tique nervoso para o personagem. O diretor Martin Campbell gostou tanto que o incorporou à história, inclusive tornando-o um ponto importante da trama quando Bond usa uma caneta explosiva mais tarde no filme. É um exemplo perfeito de como um pequeno detalhe improvisado pode se tornar icônico. Mais tarde, ele disse que Boris era um de seus papéis favoritos, justamente porque lhe foi dada tanta liberdade criativa. E sua inesquecível interpretação de "Eu sou invencível, Gunn. Eu sou invencível" tornou-se uma das falas mais citadas de todos os filmes de Bond dos anos 90. A trilha sonora que foi rejeitada. É aqui que as coisas começam a ficar um pouco complicadas nos bastidores. O compositor Eric Serra foi contratado para compor a trilha sonora de GoldenEye, uma escolha ousada dado seu estilo eletrônico atmosférico, conhecido por filmes como Leon, O Profissional. Mas quando os produtores ouviram sua música para a perseguição de tanques, ficaram profundamente insatisfeitos. A trilha de Serra parecia muito ambiente, muito contida para a destruição bombástica na tela. No último minuto, o compositor John Altman foi contratado para refazer a trilha sonora da perseguição de tanques e de várias outras sequências de ação importantes em um estilo orquestral mais tradicional. A trilha sonora original de Serra permanece nos momentos mais tranquilos e de maior suspense do filme, criando uma divisão tonal incomum que ouvintes atentos conseguem perceber. A experiência foi, segundo relatos, difícil para Serra e continua sendo uma das controvérsias mais conhecidas em relação à trilha sonora da história de James Bond. Agora, se você está gostando desta análise profunda de GoldenEye, faça-nos um favor. Dê um like, deixe um comentário e inscreva-se se ainda não o fez. Isso ajuda mais do que você imagina e mostra que você quer mais conteúdo como este. Agora vamos continuar. O passado secreto de estrela pop de Natalia. Antes de interpretar Natalia Simonova, Isabella Scorupco já era famosa, mas não por sua atuação. Em sua Suécia natal, ela era uma cantora pop de sucesso, cujo álbum de estreia vendeu centenas de milhares de cópias em toda a Escandinávia no início dos anos 90. Ela era essencialmente a princesa do pop sueco antes mesmo de pisar em um set de filmagem de James Bond. A equipe de elenco a descobriu por meio de uma agência de modelos, não por meio de audições tradicionais de Hollywood. Scorupco trouxe um naturalismo realista a Natalia, que se destacou como uma abordagem refrescantemente diferente das heroínas Bond anteriores. Ela não era uma donzela em perigo. Ela lutou, desafiou Bond e impulsionou partes essenciais da trama. Os críticos elogiaram sua atuação como uma das interpretações mais convincentes de uma Bond Girl na história da franquia. Após GoldenEye, ela se mudou definitivamente para Hollywood, deixando para trás toda a sua carreira musical. Rússia sem Rússia. Aqui está algo que pode te surpreender. Quase nada de GoldenEye foi filmado na Rússia. A base militar russa na abertura foi filmada em uma fábrica de produtos químicos na Inglaterra. São Petersburgo foi em grande parte construída nos estúdios Leavesden, em Hertfordshire. As cenas do cassino, em Monte Carlo. Até mesmo as sequências do lago congelado foram filmadas na Suíça. O único local de filmagem realmente distante foi o Observatório de Arecibo, em Porto Rico, que serviu como a antena parabólica cubana do vilão. Essa era uma prática comum nos filmes de James Bond, mas GoldenEye levou a ilusão a um nível superior. A equipe de produção construiu cenários tão detalhados e convincentes que o público foi completamente enganado. Mas a equipe de GoldenEye decidiu exibir suas cenas de ação, realizando-as sempre que possível diante das câmeras. Até hoje, muitos fãs presumem que o filme foi amplamente filmado na Rússia, que é exatamente a reação que os cineastas buscavam, o estúdio que Bond construiu. Este próximo fato moldou toda a indústria cinematográfica britânica.
Antes de GoldenEye, o aeródromo de Leavesden era uma fábrica de aviões da Segunda Guerra Mundial abandonada, situada no interior da Inglaterra. A equipe de produção de Bond precisava de um enorme espaço interno para seus elaborados cenários e escolheu este local abandonado por necessidade. Construíram ali mesmo o enorme interior da antena parabólica e vários outros cenários importantes. Depois do término das filmagens de GoldenEye, as instalações do estúdio permaneceram. E Leavesden tornou-se um dos estúdios de cinema mais importantes do mundo. Seu inquilino mais famoso? A franquia Harry Potter. Todos os filmes de Harry Potter foram filmados no que hoje é o Warner Brothers Studios Leavesden. Assim, se James Bond não tivesse precisado de um lugar para construir um cenário gigante em 1994, Hogwarts talvez nunca tivesse tido um lar. Duas das maiores franquias do cinema conectadas para sempre por uma fábrica abandonada. O negócio automobilístico que mudou Hollywood. GoldenEye marcou uma mudança histórica na identidade automotiva de Bond. Pela primeira vez, Bond não dirigia um Aston Martin como seu veículo principal. Ele dirigia um BMW Z3. Primeiro, seu carro novo. BMW. Ágil, 5 marchas à frente, radar de ponto cego. O acordo entre a BMW e os produtores valia milhões e representava uma nova era ousada de merchandising em filmes de grande sucesso. A BMW programou os primeiros envios do Z3 para as concessionárias para coincidir com o lançamento do filme, e o carro esgotou quase imediatamente. A parceria foi tão bem sucedida que a BMW continuou patrocinando Bond por mais 3 filmes. Os puristas ficaram furiosos, chamando-a de traição à essência Aston Martin de Bond, mas o modelo de negócios estabelecido tornou-se o padrão de como os blockbusters modernos lidam com parcerias de marcas. Do Aston Martin de Connery ao BMW de Brosnan, a evolução diz muito sobre como Bond se adapta a cada era. Com qual ator que interpretou James Bond você mais se identifica em termos de estilo? Conte para nós nos comentários. A Bond Girl, que quase foi. O processo de seleção para Natalia Simonova foi surpreendentemente competitivo. Entre as candidatas finais estava Minnie Driver, que estava prestes a se tornar uma estrela. Ela fez um ótimo teste, mas acabou sendo preterida em favor de Scorupco. Os produtores acharam que Scorupco trazia uma autenticidade do leste europeu mais discreta, que era o que o papel exigia. Driver alcançou um enorme sucesso com Gênio Indomável apenas 2 anos depois. Então, as coisas claramente deram certo para todos. Mas é fascinante imaginar como GoldenEye poderia ter sido diferente com uma protagonista completamente diferente ao lado de Brosnan. Decisões de elenco como essa nos lembram o quanto uma única escolha molda a identidade de um filme inteiro. Uma audição diferente e o filme todo muda. E isso vale para todos os filmes de Bond, do primeiro set ao mais recente. A magia de Robbie Coltrane roubando a cena. Robbie Coltrane apareceu como Valentin Zukovsky, um ex-agente da KGB, que se tornou um gangster russo com uma deficiência física e um rancor profundo, e imediatamente roubou a cena em todos os momentos em que apareceu. O personagem era tão querido que ele retornou em set O Mundo Não É o Bastante. Coltrane trouxe calor e um humor seco que equilibrou perfeitamente os momentos mais intensos do filme. Suas cenas com Brosnan transbordam uma química natural que parece quase improvisada. O que muitos fãs não sabem é que Coltrane já era um grande talento dramático na Grã-Bretanha, conhecido principalmente pela série de televisão Cracker. GoldenEye o apresentou ao público mundial e contribuiu diretamente para sua posterior escalação como Hagrid na série Harry Potter. Coltrane faleceu em 2022. E a estrela de Hollywood, Robbie Coltrane, faleceu aos 72 anos. Seu agente anunciou sua morte hoje. E rever suas cenas como James Bond hoje traz uma dose extra de nostalgia agridoce que se intensifica a cada vez. A luta que aterrorizou ambos os atores. A batalha climática no telhado entre Bond e Trevelyan
em cima da plataforma de lançamento de satélites, foi uma das sequências mais exigentes fisicamente na história de Bond. Brosnan e Bean realizaram muitas de suas próprias cenas de ação em um cenário construído perigosamente alto acima do piso do estúdio. A estrutura balançava e rangia durante as filmagens, e ambos os atores admitiram posteriormente que estavam genuinamente nervosos com a altura. Uma cena em particular, onde Bond fica pendurado na plataforma da antena, exigiu que Brosnan se pendurasse na estrutura com o mínimo de equipamentos de segurança visíveis. A sequência levou semanas para ser concluída e exigiu o máximo dos dois atores fisicamente. Bean brincou mais tarde que não precisava fingir medo porque o terror era completamente real. Essa autenticidade crua é exatamente o que torna a cena tão impactante. Você consegue sentir o perigo porque, de muitas maneiras, era realmente perigoso, que quase foi completamente descartado. Desmond Llewellyn interpretava que desde Moscou contra Set, em 1963, tornando-se um dos atores com mais tempo de serviço na franquia. Mas, durante o desenvolvimento inicial de GoldenEye, houve discussões sérias sobre a possibilidade de eliminar o personagem por completo. Alguns produtores achavam que o humor repleto de gadgets de Key pertencia a uma época diferente e não se encaixaria no tom mais sombrio e moderno que eles idealizavam. Felizmente, a decisão foi revertida. A cena de Llewellyn apresentando a Bond uma caneta explosiva. Uma caneta? Isto é uma granada de classe 4. 3 cliques aciona o pavio de 4 segundos. Tornou-se um dos momentos mais memoráveis do filme. A caneta era um dispositivo propositalmente simples, provando que Kay conseguia evoluir com o tempo sem perder o seu charme. Llewellyn continuou interpretando Q até 7. O mundo não é o bastante, em 1999. Seu falecimento naquele mesmo ano faz de GoldenEye um dos últimos grandes momentos de Kay na era clássica, um clássico que os fãs guardam com muito carinho. Antena parabólica que encontrou seu próprio destino. O clímax explosivo do filme acontece em uma enorme antena parabólica escondida na selva cubana. Aquela antena era real. Era o Observatório de Arecibo, em Porto Rico, um dos maiores radiotelescópios já construídos. Durante décadas após o desastre de GoldenEye, o observatório continuou realizando trabalhos científicos inovadores, desde o mapeamento de asteroides até a busca por sinais extraterrestres. Então, em dezembro de 2020, a plataforma receptora de 900 toneladas desabou, destruindo completamente a antena parabólica. Os paralelos são assombrosos. Em GoldenEye, a antena parabólica é destruída durante o confronto final de Bond com Trevelyan. 25 anos depois, a estrutura real teve um fim surpreendentemente semelhante. Cientistas e fãs de Bond lamentaram a perda. Isso transformou o final do filme, de pura ficção, em algo assustadoramente profético. E se você já viu o filme, nunca mais verá aquela cena final da mesma maneira. Mas por falar em legados estranhos, o nosso fato bônus é ainda mais surpreendente. O diretor que salvou Bond 2 vezes. Martin Campbell não salvou Bond apenas uma vez, ele o fez 2 vezes. Depois de revitalizar a franquia com GoldenEye em 1995, ele foi chamado de volta 11 anos depois para fazer tudo de novo com Casino Royale em 2006. Desta vez, apresentando Daniel Craig como o novo Set. Nenhum outro diretor na história de Bond recebeu essa responsabilidade 2 vezes. Campbell tem um instinto notável para entender o que Bond precisa em uma determinada época e eliminar o que não funciona. Com Brosnan, ele trouxe de volta a arrogância e o espetáculo. Com Craig, ele entregou garra e vulnerabilidade emocional. Ambos os filmes são considerados entre os melhores da franquia. É um legado que torna Campbell, sem dúvida, o diretor mais importante de Bond desde os filmes originais. E tudo começou aqui, com GoldenEye. Agora, você está pronto para o bônus? Curiosidade extra. O jogo que superou o filme. Aqui está a curiosidade extra. E talvez seja o legado mais estranho que qualquer filme de Bond já produziu.
Em 1997, 2 anos após o lançamento de GoldenEye nos cinemas, uma pequena equipe da desenvolvedora britânica Rare lançou GoldenEye 7 para o Nintendo 64. A maioria dos membros da equipe nunca havia trabalhado em um videogame antes. O projeto quase foi cancelado diversas vezes. A Nintendo tinha baixas expectativas e, mesmo assim, GoldenEye 7 vendeu mais de 8 milhões de cópias em todo o mundo, tornando-se um dos jogos mais vendidos de todos os tempos para N64. Ele revolucionou sozinho os jogos de tiro em primeira pessoa nos consoles e apresentou o modo multijogador a toda uma geração. Para milhões de crianças no final dos anos 90, GoldenEye não era um filme de James Bond. Era o jogo que elas jogavam todo fim de semana com os amigos, discutindo sobre quem seria o Odd Job. Até hoje, muitas pessoas conhecem GoldenEye principalmente como um videogame, não como um filme. Um filme que salvou uma franquia, acidentalmente criou um dos jogos mais importantes da história. E esse talvez seja o fato mais estranho e maravilhoso de todos. GoldenEye não apenas trouxe Bond de volta à vida, como o reinventou para uma nova geração. Provou que 7 podia evoluir, confrontar seu próprio legado de frente e sair do outro lado mais forte do que nunca. Brosnan esperou uma década por esse papel e, quando finalmente o conseguiu, entregou um Bond charmoso, letal e inegavelmente moderno.